Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado, este de número 271. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Também. Uma semana meio naquelas. Mas estamos aqui para melhorar ela, tanto para mim quanto para os ouvintes. A gente tá aqui no Mangá Enquadrado. O que é um Mangá Enquadrado, Estranho? Mangá Enquadrado é um dos quadros do nosso podcast, o Mangá ao Quadrado, e nele a gente fala de um mangá por completo, de ponta a ponta, com spoilers, entregando enredo, tudo. A gente quer conversar sobre essa experiência de leitura do mangá como um todo. Não é uma resenha, é uma grande conversa. Exato, não tem ninguém aqui tem a vontade de ficar resenhando o mangá para ninguém, apesar de que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Mas a gente vai explicar sobre o que é. Mas e o mangá escolhido dessa vez, como todo mundo já viu quando baixou o episódio, é o Shoujo Shumatsu Hyoukou, ou Girls Last Tour, ou não tem nome em português. O último passeio das crianças, das garotas. Das garotas. O último passeio das garotas. Perfeito, então é isso. Shoujo Shumatsu, vamos conversar do mangá aqui por completo e com spoilers. Mas a gente vai falar spoilers, ok? Mas vai que alguém tá chegando aqui, eu quero escutar mesmo assim a opinião deles. Porque, sei lá, viu o anime, né? Que seja. Sobre o que é Shoujo Shumatsu. Luke, já que você que me recomendou ele pra começo de conversa. Sim. Shoujo Shumatsu tem uma forma bem fácil de recomendar e vender esse mangá e explicar quem ele é pra quem conhece, quem é desse público hipster de mangás, que é falar que ele é basicamente a soma de Yokohama Kaidashi Kou e Blame. Sim. Se isso fez sentido pra você e se você se interessou por causa disso, você vai gostar de Shoujo Shumatsu, eu posso quase garantir essa. Mas, caso isso não seja algo que te diga muito, ou se você queira mais detalhes, ele é um mangá slice of life num mundo pós-apocalíptico, que é meio que dominado por construções gigantescas e meio destruídas, poucas coisas funcionando, numa escala imensa, e que tem essas duas meninas que são as protagonistas que estão vivendo nesse mundo. Cada capítulo é meio que um evento que acontece na vida delas. Elas estão querendo chegar num ponto específico e é basicamente essa aventura delas, essa última jornada delas por esse mundo. Perfeito. O grande chamativo, né, do mangá, eu acho, é meio que esse formato episódico dele, né? Cada capítulo elas encontram ou uma construção, ou uma máquina, ou alguma coisa. E é todo capítulo essencialmente uma exploração de um conceito filosófico mesmo, né? A gente tá meio que se chamou de pós-apocalipse, mas é meio que até pós-apocalíptico, né? Tipo... Não é que a sociedade ruiu, é que a sociedade sumiu. Tá num ponto do pós-apocalipse que o mundo já tá quase... Você não tem aquelas mini comunidades de pessoas que a gente vê em histórias pós-apocalípticas tentando sobreviver. É quase como se só tivesse elas mesmo. E mais uns gatos pingados. É essa a história. Não tem, tipo, um resquício. Quer dizer, tem resquícios, mas não tem, tipo, grupos tentando sobreviver mais. Você não encontra isso. Sim, não existe mais a sociedade, né? Tipo, não existe. É como se fosse... É quase como se as construções fossem uma natureza selvagem, assim. Não selvagem porque não tem perigos além da própria existência da natureza. Não tem predadores. Mas é só como se fosse tentando sobreviver num deserto / floresta que tem poucos recursos e é totalmente desconhecido pra você. Exato. E é nesse sentido até desconhecido pro leitor, porque, sei lá, quem não lê o mangá, eu juro, essa é a última vez que eu vou apelar pra essa pessoa. Leia o mangá, que a gente vai começar a conversar dele com mais detalhes. Mas até no sentido cronológico é estranho pro leitor, porque não é que, é como se a sociedade que a gente tá agora do nada ruísse. Não, a sociedade evoluiu muito pro futuro, tipo, foi super tecnológica, passou isso, as pessoas viveram nas ruínas, tipo, da tecnologia, e aí passou mais tempo ainda agora, e tipo, a gente tá muito... depois das ruínas do futurismo, sabe? É muito distante mesmo, e meio que ver as meninas tentando entender o que está acontecendo nesse mundo e, por meio disso, explorar inúmeros conceitos filosóficos
sobre várias questões que a gente vai tentar conversar aqui, né? Filosóficos e não só conceitos abstratos, mas elas tentando entender partes da nossa sociedade atual que não fazem mais tanto sentido para elas, assim, porque elas não tiveram contato de verdade. Como, sei lá, coisas básicas como certos alimentos, álcool ou, tipo, música. São meio que essas descobertas de coisas óbvias pra gente que elas não tinham, de fato, conhecimento de como funcionava. Sim. Ou nem que foi ensinado a elas, né? E pra mim, esse é um dos grandes pontos do mangá. Mas vamos chegar lá com calma. Sim, a grande exploração dele é meio que colocar todos os conceitos da nossa sociedade atual em perspectiva. Isso é relevante? Tipo, daqui a tantos milênios, isso aqui, o que isso representa para a sociedade? Alguém que nunca viu ou viu música, o que representa o conceito de música? Alguém que nunca viu guerra, o que representa o conceito de guerra? Sabe? O que representa o conceito de armas, sobrevivência, alimento, roupa, comunicação, vida, né, e sentido para as coisas, é meio que isso, exatamente, perfeito. Você definiu muito bem para mim agora, ver que pessoas que não foram ensinadas a fundo a cultura, né, que a gente leva como gratuito para o ser humano, como é que elas ou chegam de novo nessas conclusões ou chegam de forma diferente, né? Meio que é tão base, né? O que a gente fala da arte, né? Que é procurar a essência humana, né? Tentar entender o que é de essência humana e para mim parece que esse mangá, o objetivo primário dele é esse, né? Tipo, e aí, afinal de contas, música é essencial para o ser humano? O mangá não tá carregando, tentando passar tão forte essa ideia, tipo, isso é muito profundo. Não, ele tá te fazendo as personagens conversarem e você pega essa conversa que é interessante sem os personagens estarem, tipo, muito abalados com isso necessariamente. Eu concordo. E esse tom, você falou tudo que dá a leveza necessária pro mangá. E sei lá, não é que ele não é ignorante do peso dos assuntos que ele tá tocando, né? Até porque, essencialmente, ele tem a dinâmica perfeita pra isso, né? Que uma é a menina que tá pensando, é inteligente, e outra é a menina burrinha, né? E toda vez que algo fica pesado demais, ele vai lá, dá um alívio cômico, ou dá uma beleza na inocência e na ignorância da menina, né? A minha vontade é só de sair conversando, na verdade, porque eu pensei nesse podcast aqui de análise e eu lembrei de algo que eu comentei no podcast de Blame, que para mim Blame, quando eu reli, eu achei ele tão único, né, e tão fora de construções base, que ele quase desafiava o nosso formato de análise aqui de, ou por personagem, ou cronologicamente. Em algum nível, o Shoujo Sumatsu também tem isso. Por motivos diferentes, eu acho. É porque eu acho que a gente nunca parou pra analisar um mangá tão slice of life, assim. Não é um mangá que as pessoas costumam conversar ou tentar analisar muito, muito profundamente, né? Ele até tem uma continuidade, né? Os acontecimentos eles são sequenciais e bem claramente sequenciais. Até tem na edição física que a gente comprou. Sim, tem uns mapinhas dos capítulos. Nesse capítulo elas estavam aqui, nesse capítulo elas foram mais pra lá. E realmente, a história tá mostrando isso. Elas estão de fato caminhando de um ponto ao outro. Só que o que acontece de um ponto ao outro, né? Acontece essa vida maluca delas aí, de ficar buscando reservatório d'água, reservatório de gasolina e comida. Sim. Inclusive, esse é um bom fator, porque ele é uma Slice of Life, isso é inegável, mas caso você seja uma pessoa que não tem muito essa identificação com o gênero, às vezes acaba sendo muito vago pra você, Shoujo Sumatsu tem essa característica que ele realmente tem uma estrutura bem clara, as personagens estão seguindo uma linha de... Você vê o caminho que elas estão fazendo, elas têm um objetivo, elas estão cada vez mais indo mais próximo desse objetivo. O mangá não tá colocando capítulos isolados em conceitos isolados. Elas sempre faz parte de uma progressão. É uma aventura, de fato. E isso, inclusive, nesse aspecto, ele é bem um mangá de survival, né? De sobrevivência nesse sentido, né? Sim. Embora bem leve nesse aspecto. Ele é leve, mas era nisso que eu queria tocar, justamente. Eu até um pouquinho curioso da opinião de vocês nisso, de algo que eu pensei. Que eu acho que em algum nível... Ele meio que toca profundamente no porquê as pessoas gostam tanto de histórias de sobrevivência, de uma forma muito única dele, no final das contas,
Porque eu acho que as pessoas gostam muito de história de sobrevivência porque elas gostam de se colocar naquele lugar, né? Seja zumbi ou seja lá o que for. Eu acho que tem algo visceral na ideia de a gente abandonar completamente todas as amarras sociais e viver pela sobrevivência do negócio, né? A gente vive nesse mundo tão protegido, mas lotado de regra mesmo assim. Tem algo visceral em querer jogar tudo pra cima e viver só da sobrevivência. E eu acho que Shoujo Sumatsu, em algum nível, captura isso muito bem, porque é tão gratificante que quase você queria estar na mesma situação que elas, né? De tipo, pô, eu queria estar vivendo só pra poder viver, sabe? Eu queria poder viver só pra procurar água e comida. Você não olha com pesar a vida que elas estão vivendo. Vocês acham que, tipo... não olha muito com pesar porque a história não mostra um risco muito alto, né? Elas sempre estão, tá acabando a água, tá acabando a comida, mas elas sempre dão um jeito. Acham. Sempre acham alguma coisa, né? Então nunca parece que é um risco de verdade. Eu acho que isso colabora com esse sentimento que você tá descrevendo, de a gente se identifica e dá vontade de estar lá, porque tem um risco, mas tá um risco meio controlado ali. Se o autor quisesse ser um pouco mais pesado nisso, faria sentido naquele mundo faltar mais recursos do que faltou pra ela. Até porque o mangá, inclusive acho que é um dos comentários do autor no final, que é meio que ele é um mangá de sobrevivência, isso que você falou de viver por viver, e o mangá toca muito no assunto desse valor da alegria de só viver, da alegria inerente a você estar vivo, basicamente. Acho que o mangá fala bastante disso. Mas, dito isso, isso é verdade até, sei lá, o final do mangá. Quando no final do mangá você não tá sentindo que você queria estar naquela situação nem pouco, eu acho. O final é bem específico quanto a esse sentimento. O final, ele não é depressivo, né? Ele é agridoce. O momento favorito meu é quando eu troco na minha cabeça o nome das personagens. Yuri é a menina das Chiquinhas. Ah, ok. Então Yuri é burra e forte. Burra e forte. E a outra é... E a outra é Chito, ou Chichan. A Chito, quando ela tá subindo ali, e as escadas, e aí fica tudo escuro, e aí, tipo, ela começa a descrever que ela perdeu tudo. Pra mim é um dos primeiros momentos que você realmente sente o pesar daquele mundo, né? No final. Mas a conclusão dela de perder tudo é perceber que ela é tudo, sabe? É tão forte, sabe? Eu senti inveja. A gente já vai pular pro final agora? Já? Mano, não vai ter ordem esse podcast, porque a gente vai comentar de momentos favoritos, essencialmente. É isso que a gente vai fazer. Eu não consigo sequenciar a análise desse podcast. Bom, ok. É porque o mangá tem uma estruturazinha que ele tem arquinhos a cada final de volume. Daria pra comentar deles em ordem, mas eu acho que não faz muito de forma diferente. Vamos seguir cronologicamente momentos relevantes, ok? Momentos-chave pra vocês, pode ser? Eu suponho que tá todo mundo aí com o mangá aberto, a gente vai fazendo assim, né? Algo que eu queria comentar, porque acho que a gente vai tocar nesse assunto depois, mas acho importante tocar nisso de forma geral, que eu acho a arte e a coordenação desse mangá é incrível, assim, e acho que absurdo, tá muito a atmosfera desse mangá. Sim, a arte dele é até as primeiras vezes, as primeiras páginas duplas de impacto que a gente vê, ela não é o que a gente esperaria desse tipo de história, que seria, sei lá, um Nihei ali, que é aquela construção gigante, super detalhada, com um monte de porta e degrau e janela e fio e não sei o que. Apesar de que, eventualmente, o autor faz isso também, em alguns momentos. De vez em quando, sim. Mas, de forma geral, ele é um caso um pouco mais leve, né? Tipo, as construções são, tipo, parede branca, e é isso. Tipo, é uma parede branca e não tem nada, é isso. Esse é o cenário. E isso poderia jogar contra a história. No começo eu estranhei um pouco, mas depois eu fui entrando no clima e gostando dessa sensação. É uma arte que ela cresce em você ao longo da história. No começo pode estranhar um pouco, mas ela cresce. Até porque ela isso acho que vai mudando um pouco, mas ela nunca deixa de ser. Ela é extremamente rabiscada. Isso. Tem um tom um pouco quase não terminado, mas que eu acho que funciona muito bem pra história que ele tá contando, pro tom dos desenhos. Mas ela não tem esse tom. Não tá não terminado, obviamente, mas parece um pouco.
Sim, tem um dos primeiros capítulos que elas estão num tipo num trilho escuro, e aí quando elas saem e vê a cidade, aí você fica imaginando, nossa, vai ser a maior cidade. Não, tipo, a cidade tá toda rascunhada lá no fundo. Não, é literalmente um traço, né? Já os quadradinhos ali, não é nada mesmo. Sim, é. Eu também fiquei com essa sensação esquisita pela primeira vez. Quando eu cheguei nessa página dupla, eu falei, cara, é só isso? Tipo, vou dar um trabalho um pouco mais aí pra dar. Faz um porn aí de cenário pra mim, por favor. Não dá pra eu postar essa página no Twitter e convencer as pessoas a lerem, né? Mas eventualmente, de alguma forma, isso acaba sendo perfeito pra história, né? E inclusive até porque uma coisa que tem bastante de Nihei é a sensação de escala, de você ver que as personagens estão, sei lá, um cantinho do quadro numa página dupla de um negócio gigantesco. Você tem que quase ficar procurando elas no desenho. Falando em Nihei, deixa eu tirar isso do peito então, porque esse manga chupou muito de Blame, mas não é nada, é só, sei lá, no setup do mundo um pouco pra mim. Pra mim não é possível que o autor não escreveu isso pensando, ok, isso aqui é no mundo de Blame, isso aqui é a minha história, sabe? Porque... Isso aqui era no mundo de Blame, era o comecinho do mundo de Blame, quando começou a subir como é que é a construção. Ou sei lá, eu não sei. O mundo de Blame é tão grande, né? Sei lá, pode ser só num... uma parte, né? Num outro canto ali. Porque as comidas que elas comem é igual às que tem lá no Blame, né? Uma vez mostra. E aí todo o conceito de, tipo, a gente tá subindo aqui o negócio, que é um teto infinito e a gente nunca vê o céu. Nossa, é tão igual pra mim. Sei lá, não tira nenhum mérito do mangá, eu só fico interessado com isso. Inclusive, o plot do mangá é que elas estão subindo de andar do negócio. Sim, também, exatamente. Tô tentando chegar na parte de cima o máximo que der. Mas esse daqui, a parte de cima é muito menor do que a mega construção de Blame, que vai até Júpiter. Exato. Apesar de que no final ele vai expandindo e... Então, por isso que eu comentei, eu acho que talvez seja bem o comecinho, quando nem começou a expandir direito ainda. Não, mas quando ele começa a ir pra trás naquele final, não dá a entender que tem um fim aquilo, né? Embora... Vai ao infinito aquele negócio. Então, a gente sabe que elas estão subindo, mas não é que elas já estavam muito perto do final. Mas enfim. Sim. Mas fora isso, eu acho que também, no geral, as páginas normais, assim, ela tem um ritmo bom. Quando elas caminhando, sabe, ajuda essa leveza, porque sempre foi bem a leitura, são quadros agradáveis. Muito rápida, né, no final das contas. Até porque eu acho que ela tem as vinhetas da história, né, as sketches dessa viagem, elas são bem diversificadas. Então, em um momento é o elevador, em um momento é uma floresta bizarra, em um momento é esgoto, momento é o bicho cogumelo. Sabe, tipo, muda tanto que sempre tá renovando o seu interesse, sabe? Não fica cansativo. Sim. Então, por isso que eu acho que é uma leitura que flui bastante. Porque quando você cansou daquele conceito ali, tá bom, ela já tá andando muito tempo nesse corredor. Ok, no próximo capítulo elas estão num espaço aberto. E é isso. Acho que isso começou a partir do segundo volume, alguma coisa assim, não tinha no começo. Mas o autor começou a fazer as capas dos capítulos serem temáticas com o tópico do capítulo. Eu sempre fico feliz quando é isso. Tipo, às vezes era até um pouco spoiler, inclusive. Às vezes era até um pouco spoiler. Aí era melhor quando era um pouco mais abstrato, sei lá. No capítulo elas estão. A Chito tá pensando como seria bom ter uma casa, são elas duas num beliche. Tem a câmera que é tipo, elas estão. São com uma coleção de fotos na capa. Eu gosto. Mas no futuro fica. Ok, o capítulo vai ser sobre isso. Tipo, eu lembro claramente elas estão de vestido. Aí eu pensei, ok, esse capítulo vai ser sobre roupa. Mas eu gostei disso. Eu gostei também. Era totalmente isso. Então a gente vai comentar de momentos específicos cronologicamente. Acho que o primeiro que me vem à cabeça aí, que provavelmente é o que vem de um mangá, né? Porque o primeiro capítulo, ok, interessante, o segundo tamo aí, mas é quando elas encontram o primeiro ser vivo, né? O cara dos mapas, é toda a história. Primeiro e o penúltimo. O penúltimo, eu ia falar o último, mas não, tem um depois. Mas o penúltimo, o primeiro e o penúltimo ser vivo.
Apesar de, né, ser vivo, não podia ser mas humano. o mangá discute a questão do que é estar vivo, né? Tem isso Exato, também. exato. É o cara dos mapas ali. E pra mim, todo o pequeno arco de história dele é o que vendeu de eu continuar lendo essa história. Porque ele. Não é que ele chega, porque né, teve 2 capítulos antes. Mas é o que ele chuta você na cara de falando: olha, a gente vai falar de coisa profunda aqui, né? Tipo, sobre o que faz alguém viver no final das contas. Sim, de buscar um propósito, de dar um sentido para estar vivo ali, né? No caso desse cara, ele resolveu que o sentido dele era fazer o mapa de um lugar que não tem ninguém. Exato. É fantástico pra mim a ideia de ele perdeu, tipo, sei lá, no momento que vão falar que esse mapa é a coisa mais importante, você, ok, esse cara vai perder o mapa, né? Uhum. Mas ele, sei lá, tentar cometer suicídio ali junto com os mapas e é uma realização tão profunda a ideia de que o propósito dele não estava no negócio físico, mas no ato de fazer, né? Eu acho lindo isso. Que esse conceito de encontrar alguma coisa pra fazer no final das contas, né? Não só ter, que nem você falou, não é ter o negócio, é ter algum propósito, por mais banal que seja, por mais inútil que seja. A menina dos aviões, que vai vir depois, também meio que. Ela tinha um objetivo, claro, de fazer os aviões tentar chegar em outro lugar, mas ela estava feliz por ter feito os aviões, mesmo que ele acabasse se quebrando no meio do caminho. Ela eventualmente percebeu isso. Na verdade, todos eles. Essa dinâmica que se repete é a dinâmica de que todos eles entendem, não é nem seu propósito, mas entendem suas motivações de vida no momento que eles perdem ela. Então, sim. o cara dos mapas perde os mapas e aí ele entende a motivação dele. A mulher do avião derruba o avião, as meninas quebram a máquina e chega no topo e não tem nada. Então, meio que todo mundo descobriu, se entendeu melhor no momento em que perdeu tudo que achava que o sentido deles era naquele momento. E parando pra pensar agora, já que eu comentei sobre a vontade de viver por viver do gênero de survival, né? Dessa vontade de estar lá, não queria poder viver só pra poder comer e procurar água. E no final das contas, o próprio mangá comenta sobre isso, no sentido de que uma vida dessa, em algum nível, não tem tanto valor, né? Tipo, por mais que as meninas são diferentes dos dois ali, de que elas não prontamente encontram um propósito, né? Elas precisam de algo constante, né? Elas, eventualmente, elas encontram o propósito delas, que era o caminho, né? Que era ir até lá. E rola arrependimentos e tal, mas ninguém tá ali só pra viver, né? Tipo, as pessoas precisam procurar algum propósito que for. Uhum. Sim. Próximo é a Mulher do Avião, eu acho que esse é outro grande momento pra mim. E, apesar de que já foi comentado aqui, mas eu acho tão catártico a ideia de ela sorrir assim que o avião quebra, né? E ela tá ali com aquela cara de boba mesmo, é tão satisfatório. E é aquela rolê de meio que ia acontecer, né? Você não aprende a fazer um avião olhando um documento, sabe? Não é tão simples assim. Tanto que, inclusive, ela fez um design próprio, né? As meninas, na hora que ela fala, não, eu que inventei, ela já dá uma olhada, tipo, puta merda, ela que inventou. Sim. Mas, enfim, realmente tem um pouco de preocupação do quanto tempo ela vai flutuar até ela conseguir chegar no chão ali, né? Porque ela tava muito alta, mas bom, tirando isso... que os dois não vão estar vivos no final do mangá, né? Então... Sim. Não, com certeza, eventualmente a morte virá de uma maneira maldita pra todo mundo ali. Provavelmente por inanição ou desidratação. Sim. Mas ela tava nessa busca, sabendo que o lugar onde ela tava ia deixar de existir, deixar de ser um lugar que dá pra viver. Pra ela foi uma liberdade ter conseguido sair dali, independente de qual forma que fosse. Sim. Eu vou continuar comentando momentos favoritos meus aqui, seguindo cronologicamente. Eu adoro a conversa que elas têm sobre fotos, descobrem as câmeras, né? E acho que a gente tá falando bastante disso de valor de viver e tal, viver por viver. Acho que é uma das temáticas principais. E outra muito importante pra mim, desse mangá pelo menos, é o conceito de memória. Sim. Do que a sociedade manteve, do que a sociedade deixou para trás, ou de tentar levar coisas pra frente. Várias das coisas que elas encontram estão lidando com isso, com esse conceito que elas estão muito no futuro da sociedade, que vieram muitas coisas antes delas.
Sim. Não, e Memórias até mais, ele é bem abrangente nesse assunto, né? Tanto que mais pra frente tem toda a conversa sobre ela lembrando, né, o flashback dela, né, de ela lembrando do avô delas, né, e meio que sobre esquecer as coisas. Tanto que acho que é nesse volume que tem o comentário final do autor, que eu achei super condizente com o que estava acontecendo sobre a capacidade do ser humano poder esquecer das coisas é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo, né? Sim. Gosto disso e com a câmera com certeza entra nessa temática, né? A menina comentando que um dia todos esses prédios vão desmoronar, mas eles vão viver dentro das fotos, né? Bom, Luke, então, me diz aí algum momento favorito seguindo a história agora pra você. Acho que é logo depois das fotos é o delas encontrando as lápides. Eles chamam de lápides, aqueles monolitos pretos com coisas pra colocar, tipo, de lembrança. Que, inclusive, acho que entra muito no que a gente tava falando, né? Que são coisas que as pessoas queriam deixar pra mostrar que elas existiram, né? Deixar alguma presença delas pro futuro. A gente nem sabe exatamente o que é, né? Se é algo que as pessoas... Se é como uma lápide mesmo, tipo, deixaram lá uma lembrança da pessoa, ou se cada um escolheu o que guardar, a gente não sabe, não tem a menor ideia do que era isso. Mas era algo. Uma coisa desse mangá é justamente que muitas dessas coisas a gente não sabe muito bem qual era. Nada dessas construções a gente sabe 100% por que ela existia e por que ela é assim. A gente vê a Chito e a Yuri tentando decifrar, de certa forma. Sim. Às vezes, até uma pequena reclamação que eu tenho da história, às vezes é meio conveniente o conhecimento que ela tem, surpreendentemente, da nossa sociedade, né? Eu acho que isso é música, né? Eu acho que eu li uma vez sobre... É muito específico que você vai lembrar disso. Ela leu coisa demais. Ela tem muito insight. Ela, não, é isso mesmo. Eu já vi você falar sobre isso. Tá ok, não ouviu, não. Mas é muito bom, é quase arqueológico nesse sentido, né? E eu adoro o contraste justamente de a gente ver a arqueologia delas tentando entender o nosso mundo e a gente, como é que alguém ia interpretar isso? E aí às vezes a gente junto com elas, na verdade, né? Porque eu também cheguei à conclusão que eram lápides aquilo, ou alguma coisa do tipo, mas realmente o Estranho falou, não é tão óbvio assim, e talvez não seja mesmo. E a arqueologia em algum nível é meio que isso, né? Você tentar entender o contexto, porque as pessoas colocariam aquilo naquele lugar. E isso é repetido constantemente no mangá, eu acho. Sim. Eu gosto da passagem que tem pouco após isso, que é do robô e o peixe. Bom demais. Essa história é boa demais. É muito boa essa história, porque ela é muito... Ela é meio melancólica, né? Eu acho que é um dos pontos... A gente já teve a melancolia dos humanos ali, do cartógrafo e da piloto, e aí a gente vem aqui e tem a melancolia do robô. Que ele quer, diferente de um outro caso que a gente vai ver mais pra frente, né? Que ele quer continuar fazendo essa tarefa vazia e repetitiva e que vai acabar muito em breve, porque qual é a estimativa de vida de um peixe, né? Sim, pois é. Mas é bonito, né? Porra, não come o peixe não, sabe? Deixa eu cuidar desse peixe. Tudo que eu peço é isso, sabe? E a menina, a Yuri, ela é um personagem tão alívio cômico o tempo todo, que é bonito quando ela resolve não comer o peixe, né? Tipo, não, vamos ajudar aí, vamos salvar o peixe. Até esse comentário dela é feito quase como um alívio cômico, mas você fica, nossa, que gostoso. E esse capítulo realmente tem uma das discussões que o Judeu comentou, bem profundas até sobre o que é viver, do que consiste de fato. Elas tentando... Porque são meio que elas tentando entender mesmo. Não, é isso outro fator. Eu falei da casualidade, mas também tem isso, né? Elas nunca têm uma resposta. Elas estão sempre tentando chegar a algum lugar. Quase filosofando mesmo, né? De um jeito meio abstrato, mas elas não chegam em conclusões claras. Elas chegam em... Elas estão pensando a respeito deles. Tô pensando que viver nesse momento, por exemplo, a conclusão delas era que viver é que... Estar vivo é que uma hora acaba. É a única certeza. E nesse volume tem um comentário final do autor falando justamente, né, que tipo, o ser humano não tem uma definição muito concreta pra vida, né? E sim, é verdade. Eu gostei muito desse. Eu achei esse comentário bastante bom, porque realmente é verdade, você tá certo. Você tá certo, sei lá, a gente tem definições pra ser vivo, né? Tipo, sei lá. E ainda são complicados, respira, ainda tem. Né? Ainda existem ambiguidades nas definições, né? Quando a gente vê.
Aqui é fantástico, tanto no sentido do robô quanto do peixe, né? Tipo, que vida que aquele peixe tava tendo. Ou o outro robô também, né? Bem que Que é o construtor que não fazia nada, né? Não, mas tipo, eu relendo, eu pensei muito nisso, de que elas mataram uma vida pra salvar a outra, né? Tipo, bem que casualmente elas mataram um robô construtor ali que obviamente se comunicava também. Sim. Elas optaram por escolher qual que ia viver. Adoro bastante. Eu gosto muito desse mangá, a gente já tá comentando, e notável que ele tem essa estrutura, né? Que o começo do volume, primeira metade, é meio que uns capítulos isoladozinhos delas descobrindo alguma coisa, algum conceito, e meio que relaxando em volta deles. E a última metade do volume é sobre esse encontro que dura mais tempo com alguma coisa, ou algum ser ou uma pessoa. E acho que funciona muito bem pro ritmo do mangá. Você vai sempre... Cada volume vai meio que construindo pra um pequeno clímax dele. Nossa, você tem razão, mas é completamente isso. Quase todo o volume é... Primeira metade elas descobrindo aspectos do mundo até encontrar alguma criatura, e aí a segunda metade elas explorando o mundo com essa criatura, às vezes de forma mais ou menos finalizando aquele arco narrativo, né? Foi o cartógrafo, foi a piloto, aí no terceiro volume é esse robô com peixe, posteriormente vem os fungos lá, os cogumelos bizarros. Sim, aí vai ter o outro robô. Vem o IA e depois acaba a história. Acaba a história. No final elas não encontram ninguém. Mas sim, acho que funciona muito bem pra estrutura do mangá. Funciona mesmo. E acaba tendo até uns capítulos que é bem mais slice of life mesmo, né? Que nem eu tô folheando aqui o mangá e a primeira metade desse volume 2, 3, mais ou menos, é bem Blame mesmo, nesse sentido, delas passando em lugares escuros e robôs gigantes observando elas, né? Tem bastante disso só. O mangá varia bastante entre os capítulos que está com algum nível de perigo, ou sei lá, algum nível de caralho, que lugar é esse, que coisa estranha. E os capítulos que elas estão só de boa, sei lá, tipo das roupas, que elas... Começou meio que com um problema, mas no final é sobre elas nadando e se divertindo. E depois encontrando um lugarzinho pra ficar. E tem várias dessas coisas, tipo, o mangá consegue variar o tom dele pra não ficar sempre nenhuma coisa nem outra. Sim. Sei lá, ajuda também que praticamente todo capítulo é de fato uma exploração de um conceito, né? Sim, totalmente. Você não termina a maioria dos capítulos pensando, ok, isso aqui foi mais encheção de linguiça do que qualquer outra coisa. Tem um ou outro, talvez, eu não sei. Mas a maioria você, realmente, por que a gente vive? Por que existe música? Por que existe arte? Você realmente sai bem mais pensativo desse mangá, não importa em que momento está largando ele. Sim. E é justamente o que a gente falou no começo, né? Tipo, é isso em perspectiva ainda, né? Tipo, no final de tudo, quando a gente não tem nada, o que isso significa pra gente, sabe? O que a arte representa no final de tudo? O que a música representa? Tá colocando elas pensando nesse assunto, e esses assuntos estão totalmente descontextualizados, né? A gente não... É difícil pra gente imaginar como é pensar sobre os assuntos fora do contexto da sociedade, mas elas estão vendo isso muito com essa distância. De fato. Eu tô indo muito pra frente, mas pra mim o momento em que elas descobrem o museu é muito o ápice. Eu acho que é o meu momento favorito do mangá inteiro, apesar de, sei lá, tem outros momentos tocantes, né? Sim. Mas a descoberta de um museu por alguém que não entende o que é um museu é um conceito tão maravilhoso pra mim, sabe? Elas chegam a conclusões tão óbvias e que fazem sentido. Você vê a conclusão do negócio, né? A menina perguntando, será que eles não tinham roupa naquela época? E aí ela olha outra pintura, não, obviamente tinham roupas, eles desenharam assim por algum motivo. É muito interessante. Sim. Fascinante, porque o capítulo do museu, na minha primeira leitura, acho que é um dos que eu tinha esquecido até. Eu li ele, nossa, mesmo, tinha isso. E foi um dos meus favoritos nessa agora, lendo de novo. De verdade. Ele termina com um detalhe tão bom pra mim, eu não sei se vocês repararam ou não, mas ela faz o desenho dela e aí pendura ali falando, essa é possivelmente a última obra de arte da humanidade, né? E tá do lado de Pinturas da Caverna, né? Que é a primeira obra de arte da humanidade. Sim. Eu tô folheando aqui, tem um detalhezinho pequeno sobre esse mangá que eu quero comentar. Tem umas cenas assim, tipo, elas tentando levantar esse quadro gigante que... Elas fazem todo um esquema pra isso. Sim. Esse mangá tem esses momentos super palpáveis de como elas lidam com esse mundo que eu acho super agradável de ver. Lá no comecinho acho que era na história dos mapas, elas estão explodindo, o cara explode um negócio pra criar uma passagem
E elas têm, a Cheeto sempre pega explosivos porque ela precisa disso pra abrir caminho, por exemplo. E é só esse tipo de coisa que você vê que elas estão lidando com o mundo de uma forma que não é só um cenário, né? Elas estão fazendo coisas específicas pra sobreviver neles. E elas são muito práticas, né? Tipo, ele tem muitos detalhes pra mostrar que, tipo, elas não estão na loucura. Então, sei lá, tem uma hora, acho que tem, sei lá, uma escada, alguma coisa assim que a Cheeto vai lá e dá bate com o pé antes de subir, assim. Tipo, é um quadrinho muito pequenininho que ela dá uma empurradinha com o pé e tá firme, aí ela sobe, sabe? Tem vários das motos. Tem uma parte que acho que elas veem um peixe, só que elas têm que descer, elas fazem todo um esqueminha pra descer e poder voltar depois. Logo no começo, quando elas encontram o cara dos mapas ali, e aí elas têm todo um esquema pra conseguir jogar gasolina dentro do barril, tanto que o cara fala, elas são inteligentes. Sim, aprecio muito essas coisas. Ele é bom nesses detalhes palpáveis. Esse é seu adjetivo mesmo, né? Beleza, a gente tá indo pro museu, mas como é que a gente vai levantar essa pintura, né? É algo tão específico, mas é realmente bom. Gosto muito. E torna tão melhor ainda a descoberta do negócio, né? Que nem no caso específico do museu, elas levantarem o quadro gigante e vir uma obra abstrata, né? E não é um abstrato, sei lá, tanto faz, é um negócio que dá medo, né? Ele é bizarro, quase uma, sei lá, Guernica da vida, e a análise dela da pintura é muito boa também, elas sentem o que, seja lá que for que a pessoa queria transmitir, sentiu. Isso é isso que eu gostei muito nesse capítulo mesmo, né? Você vê que elas começam a chegar na conclusão de mas por que as pessoas não tiram foto? Mas, não, mas talvez não tivesse foto, mas aí depois mas talvez esse uso de cores e linhas, na real, transmita sentimentos que fotos não consigam trazer. Estão tentando discutir mesmo e chegando nessa conclusão vendo um museu. Acho realmente bom. Gosto muito desse capítulo mesmo, então. Bom, sei lá, a gente tá caminhando ainda pro final. Tem algum capítulo em específico que a gente não comentou aqui? Acho que a gente tem que comentar do Cat, né? Pelo menos na tradução oficial ficou como Cat. Eu acho que no japonês também é um trocadilho de Neko escrito de um jeito um pouquinho diferente. Deve ser. Sim. Que é aquele bichinho bizarro que eles encontram. E que é a primeira vez que a gente vê algo que é uma extrapolação muito extrapolada do que a gente consegue entender. Todo o resto era, sei lá, tecnologias avançadas que a gente consegue ver caminhando. Robô, esse tipo de coisa. Mas aqui vem de peixe, né? Tipo, e ainda era muito mecânico, né? Tipo, era muito estruturas e coisas que, ok, né? Dá pra visualizar como que são uma estrutura que se foi feita. Sim. E aí vem esse ser que come pólvora e coisas eletrônicas e se comunica por rádio, que é meio estranho, né? Você fica, que é isso aí? E a gente não entende no final muito bem, não, nem né? um pouco, não. Meio que eu acho que a explicação é que eles estavam limpando o mundo pra dar um reboot, meio que... Eles estavam declarando que o mundo tá acabando e a gente tá fazendo a limpa pra poder recomeçar, sabe? Na verdade, até tem essa explicação, nesse momento, mais ou menos, que a gente tem a primeira explicação de mais ou menos o que aconteceu com o mundo, que o ser humano trocou o ciclo natural das coisas por um ciclo controlado. Então, tipo, controlou o ciclo da água, controlou o ciclo da vida, controlou tudo pra gente poder ter... sei lá, comida como a gente quer, então sai comida da fábrica, sai a batata quadrada já, pronta pra comer, tem a fábrica de peixe e a água é toda controlada e em algum momento algo deu errado. Provavelmente guerra, claramente, porque o ser humano não consegue. Bom, que teve uma guerra que deu merda, isso é o que a gente sabe também, muito de maneira vaga, mas sempre comentam. O avô dela no flashback fala, o negócio, a gente não vai aprender nada mesmo, né? Coisa simples, mas... Sim. Mas basicamente morreram na mão de outros seres humanos ali, deu pra entender, né? Mas a ideia é que como o ser humano, em algum momento do passado, aceitou quebrar o vínculo com a natureza de forma geral, né? Não existia nenhum ser vivo fora do controlado pelo humano. E até que não tinha mais nenhum humano. Interessante sua análise estranha, porque... sei lá, não tinha... você foi mais longe do que eu tinha conseguido compreender. Eles falam essas frases meio que vagamente, mas falam exatamente isso, que controlou o ciclo da natureza, controlou o ciclo das águas. Não, eu entendi, mas é que na minha... elas veem, não é?
também. Eu acho que menciona um pouco disso. Como é? Repete, desculpa? Na parte das fotos que elas veem, tem as pessoas mencionando um pouco do processo que estava sendo feito. Sim, também. Não, mas é que eu acho interessante a sua análise, porque na minha cabeça eu li o que esse monstro cogumelo estava falando e meio que, o ser humano ele largou a natureza pra viver tudo de forma controlada e tipo, sei lá, pra mim ele tava falando da nossa realidade já. Só que, sei lá, um pouquinho mais extrapolada, só, mas nem tanto. Tipo, a ideia de que a gente já controla a água, né? Tipo, a gente caminha rios, a gente... Sei lá, eu explicando aqui parece que é uma crítica social fudidona, né? Mas não é esse o ponto. Pra mim, a ideia de que a gente não tá muito longe disso, pra mim, era o ponto, na real. Não, mas é bem mais além, porque nesse mundo não tem nem grama, né? Tipo, a gente... Sim, pra gente chegar no nível da gente eliminar a grama... A gente tem que ter avançado muito no controle da natureza. Uma das principais características desse universo, né, que a gente vê de cara. A gente comentou no começo, que é como se fosse um deserto, como se fosse uma floresta ou qualquer coisa. Só que é como se o habitat do mundo virasse máquinas, né? Sim, máquina e concreto, porque não tem mais nada. É literalmente só isso. É como se fosse um novo bioma artificial que tivesse se formado. Sim. Mas do bichinho era mais isso que tem pra comentar. Tipo, ele é engraçadinho enquanto ele aparece, mas é mais interessante meio que essa exposição final que acaba entregando. E eu acho interessante meio que a discussão quando elas vão atrás dele e quando ele some, que elas começam a ir atrás dele, que elas conversam sobre quando tem mais alguém fica diferente o clima entre elas ali. Essa parte é boa. Sim, eu gosto. Entendendo que, quando tá aqui, só de ter mais uma pessoa já faz uma diferença. Toda vez que a gente encontrou alguém, foi diferente. Sim, tem essa questão, né, de solidão, que elas mencionam também quando elas estão vendo as fotos, né? Elas falam, ter isso aqui me deixa um pouco menos sozinho, ou alguma coisa do tipo, porque criou essa conexão com o que veio antes, tão ali, você tem esse material pra saber que teve algo antes. Sim. Esse momento delas abrindo a câmera e vendo milhões e milhões de existências que já passaram por aquela câmera, eu achei uma conclusão tão tocante, porque, sei lá, na realidade em que a gente vive, meio que a gente vê a existência de tantas pessoas, dá quase uma agonia, né? Tipo, é difícil você conceber que todo estranho, todo carro que você vê passando na rua é uma pessoa com uma vida inteira, sabe? Tipo, é um pouquinho demais pra gente. Eu acho tão tocante a perspectiva das pessoas que não tem que mal tiveram convivência com outras pessoas, tendo um alívio desse conhecimento, meio que o oposto do que a gente sente. Eu pensei bastante nisso, é bem tocante, eu acho. Tô avançando aqui, vendo os pontos. Algum ponto? Eu acho que o próximo encontro que elas têm relevante, que é com aquela inteligência artificial que se suicida, por assim dizer, né? Pede pra elas se matar, fazerem a eutanásia dela. Que foi bom ele ser o último encontro delas, porque meio que é a mesma discussão que vai ser trazida no final depois, né? Que é sobre só continuar vivendo, o que isso significa e se tem algum sentido. E elas não conseguem conceber por que esse cara cansou de viver. Porque pra elas esse movimento da vida é tudo que elas têm. E alguém ter isso também e desistir parece meio que inconcebível pra elas. Eu acho meio interessante como isso vai ser colocado à prova mais à frente. Isso é interessante, realmente. Ao mesmo tempo que se comunica tão bem com outras conclusões que a história teve, né? Sei lá, os conceitos são tão abstratos que tudo se comunica no final das contas, né? Tipo, o mangá é sobre a essência humana, mas eu acho que se comunica muito bem com o ponto ali da máquina e o peixe, né? Tipo, a ideia de que vida é só o que termina. Sim. E a ideia desse Deus falho, né? Que nem ele se autodenomina ali, né? Sim. Viver pra sempre, né? Que tipo de vida é viver pra sempre? Não é uma vida isso, né? Não é uma existência. Então, eu acho muito poético elas chegarem ali e dessa vez com mais consciência terminarem com a vida dele. Apesar de que elas não terminam muito bem no final das contas, né? Ele pede, faz isso aí que eu vou morrer. E aí ele morre sozinho no final. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Ele não ia morrer imediatamente, né? Não era isso? Ele ia ficar um tempo ainda, porque ia ter que terminar toda a energia que
Tinha que acabar o backup do backup do backup, né? Ele falou que ia demorar tudo pra isso. Eu tô vendo aqui e ele tem uma forma de visão que é um tipo de coisa bastante discutida em qualquer história envolvendo imortalidade. E Sim. eu acho que foi bem resumido o que ele disse, que ele perguntou... Foi direto ao ponto, né? Tipo, vocês sabem o que é a eternidade sem poder esquecer? É um acúmulo infinito de memória e um acúmulo infinito de perdas. É isso. Porque é isso, você vai viver pra sempre, você vai ter um acúmulo de memórias e um acúmulo de perdas e foge da compreensão. Não tem mais sentido. Não dá nem pra compreender mesmo. Exatamente. E essa é a conclusão dele. Tipo, não faz sentido. É uma insônia eterna. E ele queria resolver isso. E faz todo sentido, né? Toda a história de imortalidade conclui que ser imortal é uma bosta. Exato. Sim. Perfeito. Vamos pro último volume aqui, talvez um dos volumes mais coerentes nele todo, né? Que é basicamente elas dando os passos finais. Você tá falando de partes favoritas, pra mim, o volume final inteiro é minha parte favorita do mangá. Esse volume é agoniante demais. Também. É outro adjetivo que você pode usar, mas sim. Porque ele já começa com elas... Tipo, elas não entendem isso, mas a gente entende que o último extrato não tinha ninguém porque ele era o extrato onde as pessoas foram embora dele. Tipo, a sociedade entrou nas naves e partiu. É isso que tá dizendo ali os mapas que elas não entendem, né? Tipo, saíram 3 naves, 2 explodiram e uma foi embora. E aí quando elas falam, não, vamos continuar subindo, eu penso, não vai ter nada lá em cima. Não tem como ter nada lá em cima, porque esse é o ponto de partida, por isso que todo mundo subiu, pra ir embora. Nessa segunda leitura, obviamente, eu sabia o que ia acontecer. Na primeira, eu fiquei, tipo, acho que o volume inteiro com aquele resquício de esperança, que podia ter alguma coisa, que elas podiam encontrar alguma coisa ali, durante as 650 páginas, sabendo que não ia ir, sabendo que não ia chegar, mas... Foda. Mas... Eu tive esse sentimento de, tipo, ok, elas não vão encontrar nada porque todo mundo foi embora. Eu fiquei nessa de... Sei lá, eu achava que pelo menos ia achar alguma coisa no último andar, né? De alguma coisa bonitinha. Eu não sei se todo mundo tinha conseguido ir embora, porque eu não tinha muito bem garantido pra mim. Você falou agora com certeza, mas será que esse foguete funcionou mesmo? Mas, sei lá... E se... Provavelmente não vai ter nada. Provavelmente eles não conseguiram e... Não... Por que esse último lugar vai ser especial? Né? Não tem muito porquê. Nesse último andar de cima, por algum motivo... Sei lá, tá uma galera fazendo... Tem uma nave ali ainda esperando elas, né? Ou uma sociedade vivendo bem na última camada. Tipo, dá uma esperança porque a impressão que dá e que deu a história toda é que a sociedade meio que foi... Quando começou a dar merda, fez uma camada em cima. E aí parece que, tipo, vamos subindo, que aí vai melhorando conforme a gente vai subindo. E aí dá uma sensação que, ok, pode ser que na última esteja ainda bem, por algum motivo X. Mas daí nesse ponto aqui a gente já sente que não, parece esse caso. Tô indo pro nada, E essa a progressão do volume é bem foda também, que a gente vê... Metaforicamente, literalmente, elas estão cada vez mais se jogando fora tudo que elas têm, né? Perfeito, era isso que eu ia comentar, de que, apesar de que essa revelação de que foi todo mundo embora é forte, esse volume pega pra valer quando rola o enterro do Going Mary do mangá. Sim, extremamente, caramba. Elas tomam banho e você vê a Chito chorando, né, depois de tudo, que caralho. Mas esse volume é cheio de cenas que me destroem. Ela chorando com o carro ali é de quebrar pra mim. Esse momento é de quebrar. Tem aquela parte, aquela montagem delas queimando o livro só pra conseguir subir cada vez mais, que também... Sim. E comunica tão bem com o começo do mangá, né? Que era... Ela se importava tanto com aquilo, né? E a gente, inclusive, esse enterro do tanque, tipo, a gente tá naquela de, que foda, né? Mas, bom, pelo menos elas estão perto, né? E aí, nesse momento que a gente percebe, não, caralho, o tanque ajudou pra caralho elas até agora. Olha como elas andam devagar, porque são crianças, né? São pessoas andando. Um carro é muito mais rápido. Esse lugar é gigantesco, a gente tá num lugar que é imenso. Na hora que alguém anda a pé, que a gente percebe que é muito longe tudo.
Uhum. Acho maravilhoso, sei lá. É forte até porque é a primeira vez que tem a personagem, qualquer uma das duas, demonstrando uma tristeza tão profunda, né, no mangá inteiro, no final das contas, né? Tipo, ele é cheio de melancolia, desse sentimento agridoce, mas tristeza, assim, dela chorar abertamente. É a primeira vez no mangá inteiro, nos últimos capítulos aqui. Você sente. É bom demais. Aí ela vai lá beber, lá no... Sim. A gente nem comentou no capítulo lá, cobrindo Esse capítulo. comida. Bebida e depois bebida maconha. e depois maconha. Entorpecente. Sim, Acho que não era literalmente maconha. acho que Mas não. elas ficaram animadinhas ali. Cigarro normal não dá assim, Era, ânimo, cigarro não não é, dava não aquilo, é. exatamente. Não dá. Parecia que era cigarro normal, mas o efeito não tava muito coerente. Tem um adeus ao tanque, mas também tem um adeus à arma que eu acho simbólico. Sim. Que é Yuri, é isso o nome dela? Yuri, né? Yuri. Sim. Ela Yuri, sempre tá andando né? com essa arma, meio que o símbolo dela, meio que é ela com essa arma o tempo todo. Que não usa quase nada no final. Não, dá eles não dois usam as tiros. Mas é simbólico ela carregando, e na hora que ela vai se livrar, ela joga lá de cima. Ela fala, você precisava ter jogado, você podia ter só largado. Ela fala, não, mas isso é foda, né? Só deixar pra trás, sabe? E eu achei bonito esse desapego de, tipo, você só abandonar é muito mais triste do que jogar do penhasco. É a mesma coisa que com um carro, né? E sei lá, é a combinação de tantas mensagens do negócio, né? De que parece que muitas das mensagens do mangá até agora tinham a ver com o desapego que a gente tem que ter com objetos no final das contas, né? Mas não é, sei lá, o mangá também não é antimaterialista, por assim dizer. Ele reconhece o apego que a gente tem a essas coisas, né? Tipo, a menina queimar os livros dela. Ok, beleza, não vai ter ninguém pra ler esses livros de qualquer jeito. Mas a gente tem emoções associadas com aquilo, que nem o robô tinha com o peixe, e o cara com os mapas dele, e várias coisas, né? A mulher com avião, todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa que esse era o propósito dela também, né? Elas tinham um propósito do objetivo físico de chegar num lugar, mas pra ela, a missão própria que ela tinha se dado era essa, de meio que manter o conhecimento vivo, manter o livro com os acontecimentos, porque é importante, né? Ter que registrar a história e tudo mais, e ter que se livrar disso e ir perdendo aos poucos. Eu acho que ela talvez tenha sido o que mais sofreu, né? Porque ela foi vendo morrer o que ela gostava aos poucos. Os outros todos se perderam de uma vez. Né? Pois é. E o dela era, puta, eu vou queimar primeiro os mapas, e aí depois, mais um pouco. Foi foda. E a própria Yuri ali, ela largando a arma, né? A gente vê muito pouco do pensamento dela, né? Não vê nada, na verdade, né? Acho que não tem nenhum. Mas você vê ela como uma personagem que ela protegia, né? Era isso que ela fazia. E sem a arma, o que ela pode fazer? Não muito, né? Sim. Aí depois disso chega essa sequência final que eu acho que toda a página, a partir do momento que elas estão subindo a escada, andando as mãos, me quebra. É perfeito. É impressionante. Tem essa página dupla que o Judeu falou lá no começo, né? Delas no vácuo preto, falando que elas são tudo ao mesmo tempo agora. Sim, que elas são tudo isso, né? Metaforicamente, simbolicamente, mas também no quesito memórias, história, passado, vivência, tudo isso, elas são tudo isso porque elas são as únicas pessoas que têm essa informação ainda, sabe? Ninguém mais tem nada daquilo. Ninguém tem o senso de tocar uma outra mão humana, de sentir o ar ali. É só elas são o mundo todo. E essa sequência também é muito. O mangá inteiro foi sobre esse relacionamento delas também, né? Mas essa parte, que tem essa página que é só das mãos das duas dadas tremendo, é muito tipo. Elas têm uma outra, né, no final das contas. E é isso. Essa é uma relação tão forte que elas têm, que tá carregando elas, basicamente. É ter uma outra no final das contas. A sequência de quadros dela descrevendo o que acontece quando ela aperta ou chacoalha a mão da outra é muito boa, cara. É muito boa. É incrível. E é só as mãozinhas delas ali e a descrição, mas você quase sente o que tá acontecendo ali na sua própria mão, né? Tipo, você consegue imaginar tão vividamente, né, sua mão sendo apertada. Você sabe qual é essa sensação de, tipo, apertar uma mão de uma pessoa e ser apertado de volta. Ainda mais nesse momento tão assustador, tão angustiante, né? Elas estavam numa ansiedade tão absurda que elas sabiam que elas estavam chegando no topo.
Isso. E a gente sabia que tava chegando no final da história também, né? Sim, é claro. E aí a gente compartilhava dessa agonia, né? Tipo, as páginas vão chegando no final, assim, ok, como que vai concluir isso? Eu não sei o que elas vão ver. Inclusive, acho que um dos momentos mais marcantes pra mim é quando ela tira o capacete, porque não tem mais do que proteger. Não tem mais nada em cima, né? Pra cair na cabeça. Sim. Eu achei esse momento muito bom também, porque é só um negócio, é um aspecto do design do personagem, né? E aí no final das contas. Não, é porque sempre tinha alguma coisa em cima que podia cair, faz sentido ela ter um capacete, né? Parece, sei lá, parecia, sei lá, um uniforme de soldado só pra mim. Mas não, fazia sentido mesmo. Eu gosto dessa cena também. E em algum nível também é meio que o desapego completo também, com um último objeto que ela tinha, né? Sim. E aí vem essa discussão que permeou a história toda sobre... Não é nem propósito, novamente, é meio que o sentido pra sua vida, o que motiva a sua vida. E elas meio que concluem, mas não concluem. É meio que... Tipo, a gente achava que era o objetivo, mas meio que tá junto é o suficiente. Tipo, não é nada, mas a gente tá junto. Pelo menos a gente tá junto. A gente não sabe o que é, mas pelo menos a gente tá junto. Sim. Então já é bom o suficiente. Eu concordo e eu até enxergo de alguma forma diferente, porque o mangá inteiro, sei lá quantas mil vezes ele perguntou sobre por que a gente vive, né? Qual o sentido de viver. E ele deu várias respostas diferentes, né? Tipo, durante o mangá inteiro. E o momento que eu achei mais vivo desse final é a sensação de arrependimento da menina, né? De tipo, e aí, pô, a gente podia ter ido pra outro lugar com comida. Será que a gente tinha esse objetivo, a gente deu esse sentido pra gente mesma, e agora talvez não valeu a pena, mas a Yuri dá uma resposta coerente ali. Pode falar. Não, eu ia falar, ela fala do jeito dela e elas começam a brincar de bola de neve. Exato. E aí, sei lá, não sei, a conclusão final realmente fica ao leitor, né, de tipo, sei lá, a humanidade, né, não tem uma conclusão óbvia pra isso, né, mas eu pelo menos leio de que, tipo, beleza, mas com ou sem arrependimentos, chegando ao final ou não, dá pra encontrar outro sentido pra viver, né, tipo, sempre dá pra achar alguma coisa. E, sei lá, naquele momento o sentido pra ela era brincar de bola de neve com a garota. Era esse o sentido. Tem a página dupla, elas falando que foi muito bom viver, e a outra, elas comentando que elas são as pessoas mais felizes do mundo. Mas pra mim, o que eu pego desse sinal é muito essas últimas duas páginas delas, né? Depois tem, tipo, as páginas dos cenários, que falam, o que a gente faz agora? Bom, vamos fazer o de sempre, né? A gente vai comer, dormir e acordar de novo. Vamos ver o que a gente faz. Elas vão continuar vivendo até onde dá. Que não é muito, mas não tem muito mais o que fazer. Elas não... E encontrar um sentido a cada dia novo, né? Tipo, e isso é algo recorrente em histórias de sobrevivência, mas aqui ela é celebrada até num nível mais metafórico sobre o presente, né? Tipo, tanto que vocês comentaram da discussão a gente devia ter ido para outro lugar que tinha mais comida, tinha mais água em vez de ter vindo para cá. E tipo, não dá para saber, agora é passado, não tem mais o que fazer. Sabe? É agora, a gente sempre viveu aquele dia. Não tinha muito como voltar atrás, não tinha muitas perspectivas de futuro, era sempre um dia de cada vez. E nesse caso, novamente, ok, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que a gente sempre fez, é o que dá pra fazer. É meio que estamos vivendo como dá. Nesse mundo, do jeito que ele é, a gente vive da melhor forma que a gente encontra naquele momento. Acho que elas nunca tinham nem pensado muito no futuro, justamente. Tem um momento pequeno que acho que combina com isso. É no capítulo das fotos, elas estão vendo quantas fotos tem sobrando na câmera. Ela fala, tem tipo 1000 fotos aqui. Pô, mas, cara, a gente não vai acabar com essas fotos. A gente tem comida pra 30 dias, não vou nem pensar nisso. Não tem porquê. Não dá nem pra ficar preocupado com o futuro ainda. Sim. Esse mangá, ele permite discussões tão honestas sobre o sentido de viver e a conclusão pessoal de cada pessoa. E eu penso que muito disso vem meio que da pura honestidade dele de ir direto ao ponto e de permitir as garotas de conversar sobre isso de forma tão aberta, sabe? E de uma forma tão aproximável, né? Tipo, approachable. Você consegue se aproximar do que elas estão querendo dizer. Você não se sente uma conversa distante. Você sente uma conversa que elas estão tendo de boa e que você pode entender e você pode dar sua própria perspectiva àquilo. Porque eu penso que daria pra escrever esse mangá
muito mais mudo e em algum nível talvez ele seria mais... Não que Shoujo Shumatsu não é apreciado criticamente, mas ele teria um tom mais artístico e pretensioso se ele fosse mais mudo, e você teria que interpretar essas mensagens de sentido da vida um pouquinho mais nos detalhes, né? Mas como ele permite a protagonista de, tipo, literalmente falar, por que a gente vive, né? De fazer essas perguntas. Ele te dá o espaço pra você mesmo pensar sobre isso. Tipo, você termina esse mangá e você realmente fica um tempinho pensando, não, mas e aí, qual o sentido, né? Tipo, mesmo que você já pessoalmente, e sei lá, na idade que a gente tá aqui, a gente meio que já tem umas conclusões pessoais sobre esse tipo de coisa, né? Apesar de que a gente está sempre remoendo na nossa cabeça mesmo assim. Mesmo que você já tenha essas conclusões, ele te faz relembrar qual é a lógica que você fez pra chegar nelas, né? Até porque não necessariamente elas estão super definidas, ainda dá pra, tipo, lapidar elas mais, que seja. Mesmo que não vai mudar claramente. Tem outra coisa que eu acho dele ser tão assim, é que cria uma conexão muito maior com os personagens, sabe? Então, essa versão super muda e acaba criando esse distanciamento das personagens sem elas terem esse carisma todo que elas têm. Sim. E sem criar essa conexão emocional que você acaba criando. Esse sinal me pega de jeito porque eu me importava demais com elas. Não era só a nível filosófico que seja. Eu tava angustiado pelas meninas. E cada momento desse final me deixa tão assim porque eu queria ver elas tendo um futuro, né? Sim, sim. E aí no final o autor de Brinde entrega as páginas pornô de página dupla aqui. Sim. Pessoal, do jeito dele, né? Sim. E me fez pensar essas várias paisagens do mangá, porque na minha cabeça eu comparei tanto com Blame, e talvez essa seja de fato a diferença mais primordial dos dois mangás, de que tem uma beleza muito mais abstrata na arquitetura de Shoujo Shumatsu que Blame não tem. Tipo, Blame é lindo e ele é arquitetura e tal, né? Tipo, você vê as páginas duplas e tal, mas tem uma beleza muito mais humana na paisagem de cimento de Shoujo Shumatsu, sabe? Sei lá, você sente a humanidade na paisagem das coisas, e o mangá reconhece isso também, sabe? São pessoas que construíram o concreto desse mundo e ele é lindo por causa disso. Sim, e essas páginas finais dão uma perspectiva de que pelo menos água tinha abundância em algum lugar. Sim. Mas bem, pode ser água do mar aquilo. Mas a gente não sabia nem se tinha como se o mar ainda existia. Se tinha mar, né? Tinha só aqueles esgotos bizarros. Então, em algum lugar teria água, e aí, quem sabe, vida, tem uns ossos ali, né? A gente não sabe de quanto tempo são os ossos nos lugares. Mas tem uns ossos tanto debaixo d'água quanto na praia. Pode ser que a vida começou a voltar em algum lugar e que ter ido em outro lugar elas teriam sobrevivido? É possível, mas elas fizeram o que fazia sentido pra elas naquele momento. Por mais triste que seja saber que na página que a gente não viu, elas morreram por inanição. Tem um capítulo extra que não tem nos volumes encadernados, que é quando elas estão com o gato ainda lá, o Cat, que acho que eles interpretam um poema, encontram um poema, interpretam um poema, que é basicamente a morte delas, tipo, descrevendo elas morrendo. Eu não li ele nessa releitura agora, porque não tinha nos volumes ruins, mas eu li quando eu tava lendo o mangá pela primeira vez. Perfeito. É um mangá que faria todo sentido estar no Brasil, isso daqui. Faria. Eu 6 voluminhos, né? Porra, isso aqui dá pra fazer 150 páginas por volume, dá pra você fazer, hoje em dia que tá na moda, né, volumes grossos, dá pra fazer 3 em 1, tranquilo. Porque dá 450 páginas aí, tranquilamente. Tem mangá com mais que isso em 2 volumes. Sim, pois é. E aí virou 2 voluminhos, verdade. Pois é. Olha aí, Pipoca Nanquim. Bom, sei lá. Eu não teria dinheiro pra comprar um volumão desse. Depende, Com promoção, talvez a New Pop lançando nos 6 volumes normais, quem sabe. Num preço mais acessível. Chegamos aqui no final da nossa análise. Vamos cada um dar o capítulo favorito. E se, sei lá, se vocês tiverem mais uma conclusão final de Shoujo Shumatsu pra dar, por favor, podem falar. Começa você, estranho. Eu vou ser o último porque eu fui o mais eloquente nesse episódio. Capítulo favorito? Passagem favorita. Porque assim, eu acho que capítulo... Pode ter uma passagem. Pra mim, eu acho que a melhor mesmo é todo esse período final. Eu acho que é uma culminação de tudo que a história quer dizer e tudo que ela conclui em si.
Mas pra não ficar com ela, o que a gente acabou de falar, eu vou ficar com a passagem do robô com o peixe, que eu achei muito bonita mesmo. Ainda mais o peixe desenhado da forma mais simples possível. Nossa, era o peixe mais peixe do mundo. E eu achei muito bonitinho o robô. Porra, tipo, deixa eu tomar conta dele até o final da vida dele. Minha última tarefa, sabe? Deixa eu concluir. Ele era tão educado, né? Sim, eu achei muito bonito. Luke. Eu gosto muito do final desse mangá, eu acho realmente incrível. Talvez com um volume isolado seja, sei lá, um dos melhores volumes de mangá que eu já li. Mas, como a gente já falou disso, tem um capítulozinho pequeno, que é o capítulo das roupas. Que é um desses capítulos delas relaxando. Mas esse em especial eu gosto tanto, eu acho tão... É um dos que mais me deixou sentir, com essa sensação mesmo que elas estavam encontrando algo pra, sei lá, se divertir no meio disso tudo. No meio dessa jornada delas. Tem várias páginas que eu gosto muito. Elas testando as roupas, elas brincando na água. A última página dela é uma das minhas páginas favoritas do mangá, tipo, visualmente mesmo. Que elas nesse cantinho de página, fazendo um abrigozinho na fogueira. E a gente vê as roupas estendidas. Acho que mostra que esse mangá fazia essas coisas, tipo, tão bem. Variava o tom de cada capítulo tão bem. Gosto muito desse. Esse capítulo é muito bom, até comentei que o mangá ele é arqueológico, né? E ele é bem arqueológico nesse sentido, até delas meio que recriando acidentalmente meio que a criação de uma sociedade, né? Quase. Tipo, sim, elas estão fazendo uma casinha, né? Tipo, estendendo roupa. Tem até uns prédios, tipo, um negócio que são como se fossem uns prédios antigos já velhos lá, né? Que elas combinam com a paisagem. E perfeito. A sua, Judeu? O meu capítulo favorito eu vou manter, que é assim, o do museu. Eu que sou um grande apreciador de arte, sabe? Eu gosto de arte. Eu acho que tem algo tão profundo e lindo na ideia de que a arte é sim algo da essência humana, sabe? Se a definição da arte é a busca pelo entendimento da essência humana, tem algo muito profundo em dizer que buscar a essência humana faz parte da essência. Eu adoro esse conceito e eu adoro elas entendendo instintivamente o quadro abstrato. Lindo isso, eu gosto muito dessa ideia. E já comentamos até demais. O Shoujo Shumatsu, quando eu li pela primeira vez, eu agradeci muito a recomendação do Luke, porque ele é, sei lá, não é uma gema perdida, teve até anime, né? Mas eu acho que o mangá, de fato, não é tão comentado quanto deveria de ser, né? Sim. Ganhou um certo respaldo hipsterzinho, mas ainda não é lido o suficiente, definitivamente. Não tá nesse nível de reconhecimento ainda, e deveria estar. Ganhou o maior reconhecimento que tem, que é ter um enquadrado no mangá ao quadrado, né? Sim, com certeza. Né? Furando fila de muita coisa que pessoas esperariam que saísse antes que Girls Last Tour, sabe? Ninguém tava esperando isso. Esse ninguém pediu. Não, eu pedi. Foi isso que aconteceu. Inclusive, a gente demorou tanto pra fazer que eu até esqueci em que momento que a gente decidiu que a gente ia fazer esse e por que tipo, eu aceitei tão prontamente, porque eu nem tinha lido. Provavelmente a gente tava marcando o tema, eu falei, Judeu, esse mangá aqui é bom, e o Judeu tinha acabado de ler, ele tava empolgado. E aí ele só acabou ficando lá até. Vai ter que rolar. Acho que na época que a gente decidiu também não tinha muita coisa, às vezes tem uns períodos de seca, né? De tipo, a gente decidiu lugar. Agora é porque tem muita coisa. Vai ver na época do episódio 271, retrospectiva de 2020, voltando com o quadro depois de 6 anos, foi muito bem elogiado. Exatamente. E-mails chegam no contato@alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Antes dessa rápida leitura de e-mails, porque o que as pessoas têm para comentar de uma retrospectiva? Não muita coisa, na verdade. Exato. Antes da nossa agenda rápida aqui, então, Reenquadrado continua de Kindle, é o próximo episódio. Exato, semana que vem já tem o 3º episódio
e estamos seguindo firme e forte. Acho que a gente vai chegar na metade da temporada. Tá bem. Também temos o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais, que é o podcast que alterna com o Reenquadrado a cada 2 semanas. Perfeito. E no caso, o próximo programa será sobre ritos de passagem do Lucas Marques. A gente sempre deixa o link para vocês irem atrás e adquirir o quadrinho para poder ler e participar do programa. Perfeito. E por fim, os nossos enquadrados, que são, a gente começou a anunciar já há algum tempo, e a gente sempre anuncia os próximos 2. Neste programa tem novidade, porque a gente finalmente gravou sobre o Girls Last Tour, é esse podcast que você acabou de ouvir. Foi um bom podcast. Foi um bom podcast. O próximo já tinha sido anunciado como Fire Punch. E qual será o mangá após Fire Punch que a gente vai analisar, Judeu? Não tem data isso, não significa Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, A Fire Punch tá próximo, mas Sim. Mas o próximo, Chainsaw Man, vamos fazer a dobradinha aí do autor. Esqueci o nome dele. Fujimoto, não era isso? Era Fujimoto alguma coisa, não lembro agora o resto. Exatamente. Fire Punch e Chainsaw Man vai ser o próximo enquadrado. Eu tô me arrependendo só de falar isso agora. Não, vai dar certo, E faz todo sentido, ainda tá no nosso coração. Fire Punch por outros motivos e Chainsaw Man porque, né, a gente tem esse carinho latente grande. E a gente quer falar sobre por completo, né, porque oficialmente ele acabou na Shonen Jump, vai estrear um novo mangá que a gente não sabe o nome ainda, que é uma continuação, pode ser que tenha o mesmo nome, mas a gente vai falar até onde parou na Shonen Jump. Indo pro Slowpoke Report, então, comentários que não tem nada a ver com o tema do episódio, com Vanessa, 25 anos, de Lisboa, Portugal. Disse olha aí. Que ouvinte de Portugal, uma maravilha escutar das pessoas do outro lado do Pacífico. Né? Atlântico. Do Pacífico também, se você passar o Pacífico e mais o continente. Exato, ok. Tá certo, tá errado. Ela disse que adorou o Rei Quadrado de Rosa de Versalhes, disse que começou a ouvir o podcast da vez que o Judeu foi no falecido VideoQuest, ela ainda era menor de idade. Uau, caralho, faz tempo mesmo. Acho que você era menor de idade, não era? Eu era menor de idade, eu acho também. Não sei se eu tinha 18 anos já ou não. Tava ali nessa faixa ainda tava com cara de adolescente, independente da idade. Sem dúvida, sem dúvida. E ela quer saber como mantemos a qualidade do podcast durante todo esse tempo e como ainda fizemos... Ainda não fizemos um meeting com os ouvintes. Um meeting com os ouvintes acho que não rolou ainda, porque, pelo menos a minha impressão, e suponho que seja a sua também estranha, que nunca vai ter gente o bastante pra isso. Tipo, o público... É injusto isso, não é verdade isso? Eu também não queria ter o trabalho de jamais ter que fazer isso. Então são duas coisas, na verdade. Eu não acho que teria gente bastante pra fazer um meeting. A não ser que, sei lá, eu chame as pessoas. Galera, vamos... Sexta-feira eu tô no bar aqui na esquina. Se alguém quiser aparecer... E nunca vai ninguém. A gente já fez isso e nunca aconteceu ninguém. Eu acho que presencialmente pouco provável de acontecer, porque eu acho que realmente fisicamente é difícil juntar as pessoas. Eu acho que os nossos ouvintes estão bem espalhados. E não são tantos também, se a gente é super famoso. Claro. E virtual, o nosso meeting virtual é todo mês falando sobre capa de mangá. Então, apareceu lá no nosso meeting virtual falando sobre capa de mangá no YouTube. E se você não conhece ainda o Jogando Pela Capa, procura lá, Jogando Pela Capa no YouTube, você vai achar. Perfeito. Fez a propaganda aí de algo que a gente não comenta há milênio que existe no podcast. Se a pessoa não segue no Twitter, ela não sabe que existe. O Jogando Pela Capa, E seguindo e finalizando o Slowpoke Report com o Alviner, de 15 anos, estudante de Guarulhos. Ele foi quem, alguns programas atrás, sugeriu indiretamente um podcast sobre minha experiência lésbica com a solidão. E aí agora ele aproveita para fazer o mesmo com Shimanami Tassogare, que ele leu um volume recentemente e gostou bastante. Shimanami Tassogare eu reli recentemente. Eu acho que era melhor do que eu lembrava. É um bom mangá mesmo, excelente. Eu ainda não li, eu lerei eventualmente. Ele também começou a ler a Ono Flag, está adorando os personagens e a química entre eles. E a gente sempre comenta sobre como Desconcertando a gente tem que procurar alguma coisa que é bem aclamada sobre a crítica para fazer sentido fazer um programa Desconcertando novamente. E na cabeça dele veio as sugestões de Hunter x Hunter, Slandunk ou Yatsubato. Desconcertando que até agora a gente só fez de Full Metal Alchemist. Eu tive uma sugestão que eu achei muito boa, eu tive a ideia.
Mas Pode ser que venha, a gente não sabe ainda. Não sei ainda. Agora eu fiquei quase sem vontade. Mas vamos ver. E desses daí listados, eu não conheço pra poder falar, mas eu tenho a impressão, e eu não queria que fosse isso, que com Hunter x Hunter a gente só tornasse mais bobo e com o Slandunk a gente só tornasse Kuroko, sabe? Não dá, já existiu o Slandunk ruim. E Hunter x Hunter não é tão aclamado e tem vários problemas, né? Exato. Mas fica aí, quem sabe, essas sugestões entraram no campo das ideias, não quer dizer que serão executadas, mas estão ali jogadas no campo das ideias. Sobre o tema do programa, então, retrospectiva 2020, o Rafa HQ, ele questiona, né, a gente, se não foi em 2020 que terminou também Nanatsu no Taizai e Shogugeki no Soma. Tá indagando aqui a gente se a gente esqueceu ou não, e eu fui pesquisar. Soma não. Soma é de 2019 mesmo. Certo. Agora, Nanatsu no Taizai, a gente só ignorou a existência. Eu esqueci, a verdade é essa. Ninguém se importou, em nenhum momento ninguém cogitou a possibilidade de que ele tinha terminado. Não é que a gente não se importa ou a gente se esqueceu. Ninguém se importou de lembrar. É isso que é. Ninguém se importa bastante nem pra lembrar que existiu em algum momento. É uma junção aí. Pelo amor de Deus, que mangá ruim. Não, e ele vai continuar também. Acho que já anunciou continuação. Então, só tem outro nome. Não, foda-se. Não lembramos e tá todo mundo feliz sem lembrar. Perfeito. E finalizando aqui, a Vanessa também de Lisboa, Portugal, ali, que a gente já leu o Slowpoke Report, ela disse que esperava comentários sobre Shingeki no Kyojin, né, que está acabando. Mas a gente não colocou porque está acabando, né, ainda não acabou. Não acabou ainda, não. Espera acabar aí, calma, paciência. Calma, ainda tem mais alguns meses aí, acho que vai até abril, sei lá, de 2021. Acho que são 3 capítulos agora. Com certeza estará no programa do mês do ano que vem. Não vai ter, acho que não vai ter nenhum programa específico só pra Shingeki, mas na retrospectiva a gente vai mencionar ele. Vai precisar de um lobby muito forte do Iso pra ter um programa específico de Shingeki. Eu acho pouco provável dele fazer esse lobby. Acho, tipo, mais provável do mundo é eventualmente a gente fazer um consertando o Shingeki. Isso que a gente já fez um estragando o Shingeki praticamente, mas não era um desconcertando, né? Era mandando ele pra Jump. Mandar ele pra Jump, era essa ideia, né? Beleza. Esse ninguém pede de novo. Faz de novo, e se saísse na Jump? Não, foi o único que fazia sentido historicamente ali. Ninguém mais quer saber disso, né? Recomendação da semana é minha, Judeu. Eu sou assim estranho, eu não tenho a mínima ideia. Sempre uma surpresa pra mim. Historicamente, eu não sei se você já notou isso, mas historicamente as recomendações do Mangá ao Quadrado de mangás acalentadores vem de você. Você é a pessoa que sempre encontra esses mangás acalentadores pra recomendar aqui. Ok. Eu já sei pra onde você tá indo. Já sei. Vou roubar isso de você para recomendar um dos mangás mais acalentadores que eu estou lendo neste momento, ainda em publicação, chamado, o nome que a gente vai chamar de coração aqui no Ao Quadrado é A Garota Muda e Sua Nova Amiga. Mas o nome longo e oficial é Koega Dasegai Shouju wa Kanojoga Yasashisuguri to Omoteiro. Que é The Mute Girl and Her New Friend. Esse mangá, ele tem uma versão em webcomic, que foi como ele começou a ser concebido. Sim. Mas, eventualmente, a galera ali da Kitashoten falou, mangaka, você não quer lançar isso na Shonen Champion, que é a nossa revista semanal de mangá shonen? E ele topou, e está saindo lá, ainda está sendo traduzido, não tá num ritmo ok, tá saindo a cada 15 dias, mais ou menos, uma tradução, tá saindo ainda. Tem poucos capítulos, tem 2 volumes aproximadamente, e basicamente a história de A Garota Muda e Sua Nova Amiga é sobre uma garota muda que faz uma nova amiga. Perfeito. Essa garota muda, ela entrou numa escola e ela tá ali tentando se enturmar escrevendo no papel também, igual meio Koe no Katachi.
E a pessoa que interage com ela é uma menina que é a Yankee. Ela é toda meio mal encarada, mas ela tem o poder de ler mentes. Perfeito. E aí ela é a única pessoa que consegue ler a intenção dessa menina muda, que é super inocente, super sincera, simples e direta, e quer agradar as pessoas. E ela, vendo esse esforço da menina, resolveu ajudá-la, quebrando sua carapuça de pessoa má. E aí surge essa amizade não prevista entre essas duas meninas. E basicamente a história é sobre o dia a dia dessas duas meninas. A menina muda tentando ser uma boa amiga e a menina que consegue ler os pensamentos tentando satisfazer a boa intenção dessa menina sem falar pra ela que consegue ler mentes, claro. E é uma interação muito gostosinha de ver essa amizade meio sincera surgindo aos poucos. O mangá foi trabalhando isso bem devagarzinho, colocou mais personagem ali pra fazer uma dinâmica. Tá bem gostosinho de ler esses capítulos que saíram até o momento. Não, concordo plenamente. É um excelente mangá acalentador. É boa dinâmica, é o que você descreveu mesmo, mas, sei lá, se adicionasse alguma coisa que, tipo, a menina muda, ela é meio... O tio do mangá é que ela é desconfortável socialmente no geral, né? Mesmo além das barreiras da comunicação. E aí meio que acidentalmente, mas de propósito, porque ela consegue ler mentes, a outra garota acaba virando, tipo, a heroína dela mesmo, né? Sim. É muito gostoso, cara, é muito gostoso, porque a garotinha muda, ela é tão honesta, e tão divertida, e tão... Um mangá pior, sei lá, fazia ela pensar as piores coisas do mundo, não sei, sabe? Não, normalmente é o contrário, ela pensa uma coisa mó bonitinha, ela escreve meio tímida, alguma coisa não tão bonitinha pra não parecer, pra não ser tão bonitinha, e a Yankee lê o pensamento e fala, pode falar, não precisa se preocupar, sabe? Muito bom, é muito bom. É uma boa dinâmica, é muito gostosinho de ler. Sempre que sair um capítulo eu vou ler tranquilo. Ele é rapidinho de ler porque eles são menos páginas do que um mangá semanal. Eu acho que ele deve ter uns 12, 13 páginas. E é bem gostosinho de ler, eu acho que vale a pena ficar de olho. É uma coisa que tá saindo numa revista de shonen semanal que a gente dá pouca atenção, né? A Shonen Champion, tirando Beastars, há muito tempo tava sem atenção pra ela. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Não vou recomendar o Battle Shonen zoado da Champion que eu tô lendo só pra ler algum shonen diferente. Eu vou recomendar o mangá acalentador. E é isso aí, o mangá, fica de olho, lê ele, não é nada, é tipo 20 capítulos que tem, nem isso. E aí toda vez que sai um capítulo, você vai lá ler e vai falar, ai, que gostoso que saiu. Meu dia tava meio ruim, agora eu li isso, melhorou. Tá fofinho, tá gostoso, vamos esperar o próximo. Perfeita a recomendação, estranho. Então é isso, a recomendação é A Garota Muda e Sua Nova Amiga, ou Koega Desenai Shoujo Waka no Jogai Asashi Sugiru Tomoteiro. Eu nunca vou falar uma sílaba dessa palavra. A única coisa que eu vou dizer é até semana que vem, estranho. Até semana que vem.